durante 2 anos. 2 anos e alguma coisa. Até que um belo de um dia me chegou o convite do pastor Marcos. O pastor Marcos me convidou para uma reunião na sua casa, onde ele tinha uma proposta para nos fazer. Junto comigo havia 6 pessoas que faziam seminário junto com a gente e mais 2 bispos, e todos eles envolvidos e engajados na obra do Senhor. A proposta do pastor Marcos era para fundar um novo ministério, um ministério diferente, onde a palavra do Senhor e a vontade de Deus iria prevalecer e iria nos fazer homens e mulheres trabalhando para a vontade do Senhor, trabalhando pela obra do Senhor. Surgiu então a ideia do Ministério Adonai, Igreja em Célula. E a sede desse ministério é aqui, na Vila Ana Rosa, em Trindade, Goiás. Nós ficamos aqui 8 meses. Começamos com 6 pastores, 6 líderes, que eram a nossa equipe, e os familiares de cada uma dessas equipes. Nós, com 8 meses, estávamos com mais de 80 pessoas congregando aqui nesse ministério. Foi uma bênção. Devido a problemas particulares do pastor Marcos e um período meio complicado e conturbado na minha vida espiritual, por causa de um relacionamento que eu tinha, eu optei por destituir o pastor Marcos do cargo. Eu coloquei o meu cargo também à disposição e nós nomeamos os responsáveis, que na época era Bispo Assur e Bispo Wesley, para assumir a direção e coordenação desse ministério, que hoje está aí sendo comandados por eles e ainda está uma bênção. Eu deixei, o pastor Marcos foi embora para a Espanha, mas o ministério e a obra do Senhor está aí contínua e fazendo aquilo que o Senhor quer, que é ganhar vidas, e trabalhando muito em prol disso. Amém? Depois disso, eu estava sem igreja por causa de um relacionamento. Essa pessoa com quem eu me relacionava conhecia um pastor, tinha uma amizade muito grande com um pastor chamado Pastor Antônio, e me falaram muito bem dele. E eu passei 3 meses sem ir em nenhuma igreja nessa época. Foi quando eu decidi, por causa de alguns problemas com ela mesma, procurar esse pastor. E eu fui numa quinta-feira no Gentil Meireles, um culto no lar, onde ele estava fazendo um culto toda semana, semanalmente. E ele tinha a intenção de abrir uma igreja lá em Goiânia. E eu fui com o intuito de buscar uma oração, um conselho, porque eu estava sedento da presença do Senhor. E foi tão engraçado que quando eu cheguei na porta, que abriu aquele portão, e eu entrei para aquela área, a densa glória de Deus estava naquele lugar. Eu me dobrei de joelhos no chão e comecei a chorar desesperadamente, sentindo a presença de Deus que há mais de 3 meses eu não sentia, com sede no Senhor. E eu chorei na presença do Senhor, e o Senhor usou umas irmãs que estavam lá para falar comigo. E dali começou uma amizade do pastor Antônio, da pastora Guaraciaba. Algumas semanas depois, eu não me lembro quantas, estavam inaugurando a Igreja Batista Filadélfia Rema, lá no Urias Magalhães. E desde o primeiro dia daquela inauguração eu estava lá. E foi alguns anos, 2 anos e meio que eu passei ali com uma bênção, vivendo e aprendendo muito da parte do Senhor. Nesse período da Igreja Batista com o pastor Antônio, minha mãe e meu pai vieram para Goiânia. Foi quando decidiram vender a casa em Trindade, no Sol Dourado, e nós mudamos. Nós não, a minha mãe mudou de Trindade, do Sol Dourado, para Urias Magalhães, no Panorama Parque, segunda etapa. Foi um período muito gostoso. A minha mãe começou a se envolver na obra,
ela vinha da Luz para os Povos em Trindade e tinha participado do encontro, estava muito feliz com o Senhor e começou a aprender um pouco ali na área da intercessão. E foi uma benção, foi um período muito bom. desejar Jesus como a coisa mais importante e preciosa da sua vida. Mas o Senhor também chamou pastores missionários para expressá-lo na sua autoridade. E o Senhor também chamou para expressar a imagem do teu Filho, Jesus Cristo, cabeça da igreja, meu Deus, sobre esta terra. Você olha, o dia que você desejar Jesus como desejou esse ar que você respira, aí você vai conseguir encontrá-lo. E nós, ó Deus, derramamos este óleo que saiu do trono de Deus, derramamos sobre, ó Deus, a sua cabeça, sobre o seu coração, ó Deus, sobre as mãos do teu Filho, meu Deus, estas mãos de sacerdote, estes lábios de levita, esses olhos, ó Deus, que vê além de uma águia, e também, ó Pai, ungimos esses pés que pregarão as boas novas, esses pés, ó Deus, que andarão, ó Deus, por caminhos, ó Deus, que tem vidas e levarão a vidas a andar por caminhos retos. Meu Deus, nós ungimos, Pai, os pés do teu Filho. Meu Deus, agora coloca sapato de fogo, bota de fogo nos pés deste moço. Meu Deus, coloca luva de fogo nessas mãos. Meu Deus, coloca a unção da palavra. Essa igreja rema é a palavra viva, expressada pela boca também, ó Pai, desse teu Filho missionário sacerdote. E nós, como igreja, o consagramos, ó Deus, e dedicamos ao Senhor, ao seu serviço, meu Deus, na obra missionária. Meu Deus, agora incendeia esse coração. Meu Deus, que esta chama, meu Deus, seja agora, meu Deus, aquecida pelo teu Espírito, porque o Senhor só derrama fogo aonde tem fogo, porque quem pode com fogo é só o fogo do Espírito. Meu Deus, incendeia esse coração. Meu Deus, esse coração de amor, o amor ágape, o amor de Deus pelas almas perdidas. E nós o declaramos sacerdote, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diga amém, igreja.
Fala mais alto, eu sou apaixonado por ti.